Dando continuidade à nossa aula sobre jogo e esporte, hoje a gente entra no tema que são Jogos Olímpicos, já conhecido por muita gente. E para a gente tentar dar mais foco nesse tema, a gente tem que pelo menos entender os conceitos de jogo e esporte, para a gente tentar responder a seguinte pergunta: os Jogos Olímpicos da Atividade podem ser considerados esportes? Bom, primeiro a gente tem que saber a origem do esporte, né, e onde é a origem do jogo. Então, a origem do esporte só se dá no século XIV, né, quando os marinheiros usavam a expressão fazer esporte ou desportar-se, sair do porto, para poder praticar os exercícios físicos. Então, esporte é um termo que não é antigo, ele é recente. Então, será que os Jogos Olímpicos têm as características para ser considerado um esporte? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: o esporte está relacionado com o jogo, né? E ele varia de acordo com o tempo e a cultura. Então, o esporte ele é usado de diferentes maneiras em cada século e em cada povo. Por exemplo, na Alemanha, a gente utilizava o esporte como preparação física para os militares. Se a gente for pegar a Grécia Antiga, eles já usavam o esporte como forma de cultuar, né, os deuses em festivais religiosos. Também servia como uma forma de entretenimento ao público, né, aqueles grandes espetáculos de esportes grandiosos, e era uma forma de destacar quem era o melhor em cada modalidade. Já naquela época, na Grécia Antiga, eles tinham um sistema de pontuação, de arbitragem, tinham regras próprias, então já tinha toda uma arquitetura para o esporte. E dentro disso tudo eles buscavam a amizade e a união através do esporte, né? Tinha um período de trégua dos combates, que era quando os guerreiros eram selecionados para poder competir, né? Aqueles que eram mais aptos, e as guerras paravam depois que esses atletas eram selecionados, apesar da seleção desses atletas começarem um ano antes, né, das competições. Quem podia participar? Homens livres, tinham que ser gregos e não podiam ter nenhum tipo de registro de crime. Tá? E como só os melhores participavam, geralmente eram os de maiores patentes, né, que iam para as guerras, já que eles tinham preparo físico e também tinham maior influência. Além disso, também as mulheres não podiam participar. Então, diante desses fatos, né, sim, os Jogos Olímpicos podem ser considerados esporte, apesar da palavra esporte só ter nascido muito tempo depois. Além disso, as competições da Grécia Antiga atendiam todos os requisitos para ser um esporte hoje em dia. Então eles tinham regras, tinham árbitros e tinham as motivações extrínsecas. Os Jogos Olímpicos da Era Antiga chegam ao fim quando Roma invade a Grécia, né, e acaba com toda a cultura grega. Isso depois de Cristo, né, 393 anos depois de Cristo. E se instala um outro tipo de regime naquela cidade. Os Jogos Olímpicos retornam na Era Moderna, com Pierre de Coubertin, sob a alegação de trazer os valores, né, de amizade entre os povos novamente. Obviamente que ele começa com poucas modalidades e poucos atletas, talvez cerca de 200 atletas na época, mas hoje ele ganha uma proporção muito grande e carrega consigo o peso do merchandising. Então hoje a configuração de um mega evento de Jogos Olímpicos, ele tem todo um ritual para poder ser organizado pela cidade sede. Então não é qualquer cidade que pode organizar um mega evento desse tipo, porque vai trazer atletas de todos os lugares do mundo. Então, estrutura das competições, né, como que vai receber as pessoas, essas pessoas vão dormir, alimentação para todos os atletas, transporte, então tudo isso entra, né, nessa carga de organização. E por conta disso, hoje a gente tem o peso do merchandising. Então, os Jogos Olímpicos hoje não é só um movimento de junção dos povos, ele também é um produto a ser vendido. Então, não tem como organizar um mega evento sem dinheiro. Então, antes que só os governos entravam com dinheiro, agora tem todo um sistema privado e público de injeção de dinheiro para organizar esses jogos. Os jogos se utilizam da fala de que vai deixar um legado para a cidade, pode ser que sim, pode ser que não. Esse legado pode ser bom ou ruim,
né? Então a gente pode pegar o exemplo dos Jogos do Rio 2016, em que tivemos uma acentuação da pobreza e muito dinheiro investido nos jogos, né? Mas no momento do jogo, em que os jogos aconteciam, o senso de felicidade do povo estava lá em cima. Então meio que os problemas sociais eles se apagam durante esse tempo em que os jogos estão ocorrendo. No processo de organização antes dos jogos foram seguidos de protestos, porque é um dinheiro que poderia estar sendo investido melhor nos problemas sociais, né? E também tivemos muito debate após os Jogos Olímpicos sobre o legado que foi deixado, né, do Rio 2016. Vai competir pela primeira vez na Olimpíada do ano seguinte. É agora, hein? Essa noite eu tenho a honra de anunciar os Jogos da 23ª Olimpíada, da 32ª para a cidade. Escombros, casas em parte destruídas, nas quais grafites com frases de indignação decoram as paredes, é o que sobrou da Vila Autódromo, uma das favelas que some do mapa por ocasião das Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016. Por encontrar-se ao lado do Parque Olímpico, a Vila Autódromo se transformou em um símbolo dos despejos executados devido à realização dos Jogos, mas, segundo diversos pesquisadores, os desalojamentos forçados afetaram pelo menos 20 mil famílias em dezenas de bairros pobres do Rio de Janeiro desde 2009. A Assessoria de Direitos Humanos da Anistia Internacional do Brasil advertiu que, devido à falta de transparência das autoridades, é difícil quantificar o número de pessoas prejudicadas pelas obras olímpicas. O governo do Rio cedeu o espaço onde hoje fica a Vila Autódromo para seus atuais moradores por um prazo de 99 anos em 1993, no marco de um plano de regularização das favelas. Mas no ano passado, a prefeitura decretou que o terreno é de utilidade pública, o que acarretou no despejo dos moradores. As Olimpíadas no Rio, em 2016, custaram 7 bilhões de reais, mas não era para ter sido assim. A promessa era gastar pouco dinheiro, melhorar a mobilidade urbana, recuperar áreas degradadas e ampliar o saneamento. É o que consta neste documento da Prefeitura, mas a população sentiu pouco as melhorias. Não melhorou nada, ficou nenhum legado para a gente. Infraestrutura se degradando e ninguém faz nada, um empurra para o outro, né? Ficou muito dívidas aí para pagar. Entre as metas que ficaram só no papel estão a Transbrasil, corredor viário que ligaria Deodoro ao centro do Rio, e a despoluição da Baía de Guanabara. Leandro Mitidieri faz parte do grupo de trabalho Olimpíadas 2016 do Ministério Público Federal. Para ele, os Jogos não passaram de um grande golpe. Está absolutamente claro que o planejamento foi zero, né? E que nós caímos nessa espécie de golpe que é esse anúncio dos grandes eventos esportivos, né? Não só no Brasil, né? Mas isso mundo afora, de um anúncio de eventos com orçamento baixo, sem recursos públicos e que deixaria um grande legado para o país e cidades sedes. Porque a gente vê que o orçamento estoura esse previsto inicialmente, há muito dinheiro público investido, hoje não há mais dúvida disso, e o legado é essa grande discussão aqui que a gente está conversando. Então fica aí para a discussão de vocês, se o Rio 2016 deixou algum legado para a cidade do Rio, ou para o Brasil como um geral, ou se foi apenas um evento passageiro de muito gasto e que não agregou nada na junção dos povos.